Olá, sejam bem-vindos à série Legados, uma iniciativa do Bradesco Global Private Bank para abordar temas relacionados à previdência privada. Eu sou Patrícia Vulpini, especialista em conteúdo de investimentos, e nessa primeira conversa tenho o prazer de receber o Estevão Skripelic, diretor da Bradesco Vida e Previdência, para compartilhar detalhes sobre esse instrumento tão relevante para o planejamento financeiro e sua evolução no Brasil. Bem-vindo, Estevão. Obrigado, Paty. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser a primeira oportunidade de a gente tratar um tema tão relevante para os nossos clientes, que é o planejamento financeiro de longo prazo, a proteção de curto prazo, e a previdência privada é um ótimo instrumento para a gente falar do tema. Exato. Então, para começar essa conversa, muitas pessoas ainda não sabem, mas a previdência privada é um produto bastante antigo do mercado financeiro brasileiro. Então, para iniciarmos aqui a primeira pergunta, você pode dividir conosco como foi o surgimento desse veículo aqui no Brasil e como ele vem evoluindo ao longo de todos esses anos? Ótima pergunta, Paty. É bom a gente colocar para os nossos clientes que a previdência privada não foi inventada ou lançada recentemente, muito pelo contrário. Se a gente for analisar, o primeiro decreto em relação à previdência privada é da época imperial, 1835. E lá foi criado o primeiro plano coletivo de previdência privada, e desde então o mercado vem se desenvolvendo. E aí o primeiro fundo de pensão, por exemplo, foi criado em 1904, que depois veio a se tornar a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil. Mas para a gente não precisar remontar 200 anos atrás, 100 anos atrás, acho que vale mencionar que de 1977 em diante, a gente tem uma regulação mais formal da previdência privada. Então, a Lei 6435, que formalizou todo o funcionamento, seja dos planos de fundo de pensão, seja dos planos individuais de previdência, e a partir dali, a previdência privada decola e começa a ter um mercado maior, principalmente para os planos individuais. E aí a gente costuma dizer que a gente tem 3 fases da previdência privada. Tem a primeira fase, que vai de 1977 até o fim da década de 90, onde os planos eram os planos que a gente chama hoje de planos tradicionais, que tinham uma garantia atrelada ao plano, normalmente TR ou IGPM mais 6% ou mais 5%, e esses planos foram constituídos numa época de hiperinflação, com uma lógica bastante diferente da lógica atual de mercado. Então essa foi a primeira fase. Chegando lá no fim da década de 90, tem uma mudança importante de condição financeira, de condição atuarial também, todo mundo já vivendo mais, e aí tem uma modernização da legislação e tem o que a gente conhece hoje como os PGBLs e VGBLs, sendo ali regulamentados a partir do final da década de 90, e aí a gente tem essa segunda fase em que a gente sai da venda dos planos tradicionais com garantia, mais atuarialmente considerados, e passa para a gestão mais financeira, PGBL, VGBL, com risco atuarial menor para o sistema, e aí tem esses últimos 20 anos com essa lógica nova, e eu diria que a fase 3 que a gente está vivenciando agora é desde a última reforma da Previdência, de 2017, 2018, no governo Temer. A gente tem um amadurecimento muito grande da legislação, uma legislação mais moderna, algumas dúvidas tributárias e fiscais foram sendo dirimidas, e com isso eu diria que a gente tem a terceira fase, que é uma terceira fase de mais maturidade da previdência privada, e acho que não à toa a gente tem visto essa indústria crescer tanto ano após ano e de forma bastante sistemática. Então, fazendo uma história breve dos últimos 200 anos da previdência privada, um processo evolutivo e que nos últimos 7, 8 anos a gente chega numa maturidade da previdência privada no Brasil, e os resultados estão aí para demonstrar captação líquida positiva ano após ano da indústria. Então, realmente, o instrumento sendo bem compreendido por todos os brasileiros. Exato, Estevão. E na sua visão, qual o papel dessa estrutura dentro de um planejamento financeiro voltado para o longo prazo? Ótimo. A gente costuma dizer que a previdência privada ela é o coringa do setor de seguros e do setor de investimentos, que ela é um pouco híbrida em relação aos dois aspectos. E por que a gente fala isso? Pelos vários atributos do produto. Então, se a gente for pegar a previdência privada, ela tem o caráter de um imposto regressivo ao longo do tempo, então podendo chegar a uma alíquota de 10% se você acumular recursos por mais do que 10 anos, então grande incentivo para alocação de longo prazo. Se comparar com outros instrumentos, essa alíquota é 15%, 20%, a depender do instrumento que a gente está utilizando. O que implica isso?
lá no final do período, se você acumular por mais de 10 anos, você tem um potencial de ter 5%, 6% a mais de renda líquida na sua aposentadoria ou num processo sucessório. Esse é um item. Um segundo item diz respeito à ausência de come-cotas. Então, outros instrumentos financeiros, a cada semestre ou a cada ano, você precisa recolher o imposto e você faz isso sistematicamente. Na previdência privada é diferente. Você não faz esse recolhimento intermediário de tal forma que você vai acumulando rentabilidade sobre rentabilidade e só faz essa aferição do imposto no final do período, seja quando você faz um resgate ou quando você converte em benefício, em renda lá na frente. O impacto disso, mais uma vez, pode chegar a 5%, 7% de uma acumulação de longo prazo a mais em relação aos outros veículos. Então esse é um segundo item. Uma terceira possibilidade é a possibilidade, no caso dos PGBLs, de você fazer uma dedução da sua base de tributação. O que isso significa? Até 12% da sua renda tributável, ela pode ser deduzida. Então, se a sua base é R$100, a sua base de tributação pode ir até R$88, e a hora que você incide o imposto sobre uma base menor, você também economiza recursos ano após ano. Fazendo a conta mais uma vez, por um período de longo prazo, você está falando de 3% a 4% de ganho com essa eficiência da dedutibilidade. E aí, para finalizar, tem a discussão do ITCMD. Uma discussão que foi muito profunda no ano passado e que agora está totalmente pacificado, que os planos de previdência privada, PGBL e VGBL, são isentos de ITCMD. Então isso implica que num processo sucessório, esses recursos que estão na Previdência, eles têm alíquota zero, em contrapartida ITCMD de 4% a 8%, a depender do Estado, né, que está fazendo a tributação. Mais uma vez, um benefício de longo prazo que pode agregar como um patrimônio líquido de uma vida entre 4% e 8%, a depender do estado onde ele está sendo cobrado. Então, somando todos esses aspectos, a gente está falando de empilhar 5%, 5%, a hora que a gente vê o efeito final, a previdência privada pode acumular um patrimônio até 20% maior do que se você não usar toda essa eficiência desse instrumento em outros instrumentos financeiros. Então, aqui, fazendo a história breve, não indo muito no detalhe técnico de cada subitem, esse é o benefício para as pessoas e para as famílias. Elas podem se utilizar bem e se forem bem assessoradas ao longo da vida, ter um patrimônio líquido lá no final do período até 20% maior do que teriam usando instrumentos não tão eficientes. Entendi. Perfeito, Estevão. E para finalizarmos, olhando para o futuro, quais tendências você espera para esse mercado de previdência privada? Ótimo, Paty. Eu diria que eu sou um entusiasta do tema, acho que dá para perceber, né? A gente fala com paixão, mas é muito porque eu realmente acredito que a previdência privada ela é parte da solução de vários desafios estruturais, não só do Brasil, como do mundo. Então, acho que o primeiro deles, que diz respeito ao Brasil, é o desafio da previdência pública. Acho que todo mundo conhece, passamos por 7 reformas nos últimos 30 anos. Previdência pública vai ser cada vez mais restrita, porque tem menos gente contribuindo, tem mais gente se aposentando e sendo beneficiada por isso. Então a conta só fecha se o benefício de cada pessoa for menor no tempo. Então, dado que a previdência pública não vai poder fazer todo o papel para todas as pessoas como a gente gostaria, o único caminho complementar, na nossa visão, e o mais eficiente, é ter a previdência privada como complemento para essa renda. Então essa é uma questão fiscal que todo mundo conhece e que é uma restrição de médio e longo prazo que vai continuar conosco. O segundo aspecto, que é um aspecto bom por um lado, mas que a gente vai ter que conviver com ele, são os desafios da longevidade. Então a gente teve aqui nos últimos 70 anos um aumento de expectativa de vida colossal, saímos de 45 anos lá em 1950, hoje a gente está falando de uma expectativa de vida ao redor de 80 anos, então no horizonte de 70 anos a gente aumentou 35 anos a expectativa de vida do brasileiro. Isso é ótimo para a gente que vai viver mais, mas de outro lado traz inúmeros desafios de como lidar com a previdência, com a longevidade, como é que a gente acumula reservas suficientes para ter uma vida com bem-estar na hora que chega a fase de aposentadoria, a velhice, enfim. Todos nós teremos que conviver com isso, graças a Deus, né? O terceiro ponto é a relação entre contribuintes e beneficiários, que a gente chama da dinâmica demográfica. O Brasil rapidamente saiu de uma relação de 80 contribuintes para cada beneficiário para uma relação que já está se aproximando de 2 para 1, isso num horizonte de 20 anos, muito rapidamente. É a transição demográfica mais rápida
depois da guerra no Japão, Segunda Guerra Mundial, onde foi dizimado um monte de gente jovem, e do processo da China de filho único. Então lá a China controlou durante muito tempo a natalidade, então também é algo não convencional. E o Brasil é o terceiro caso, sem ter nenhum desses fatores extremos. O Brasil é o envelhecimento populacional mais rápido depois do Japão da Segunda Guerra e da política de filho único da China. Isso traz um grande desafio de menos gente contribuindo e mais gente se aposentando. Então acho que por todos esses aspectos e por um mercado de trabalho que também é mais não linear, digamos assim, do que o que a gente está acostumado na nossa geração e nas gerações anteriores, também tem um desafio de quem fará essa contribuição previdenciária, em que ciclo. Na nossa época a gente pensava uma carreira dentro de uma empresa, uma carreira longeva, com carteira assinada, com contribuições previdenciárias feitas muito linearmente no tempo. Hoje as gerações que estão chegando têm outros desafios, mercado de trabalho muito mais dinâmico, muito mais incerto, menos formalidade no mercado de trabalho, mais empreendedorismo. Isso também traz um elemento adicional de incerteza em relação a como vai ser esse recolhimento de previdência. Então, mais uma vez, acho que não é um fator único, mas são vários fatores seculares de longo prazo que apontam que a solução única é a gente se preparar mais, a gente ter uma disciplina financeira maior, a gente se programar desde cedo, e a previdência privada certamente é o instrumento mais poderoso e mais eficiente para a gente endereçar esses desafios. Perfeito, Estevão. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Com isso, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado desse bate-papo e os convidamos a nos acompanhar na página do Bradesco Global Private Bank no LinkedIn. Muito obrigada, Estevão. Obrigado, Paty, pelo convite. Contem sempre conosco. Espero que a gente tenha ajudado os clientes a terem um bom conteúdo nesse primeiro episódio. Em breve voltaremos com mais um episódio da série Legados, com convidados especiais e novos temas relacionados à previdência privada. Muito obrigada e até mais!